Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luzia Cecília e hoje falaremos sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna de 1922. Vários foram os acontecimentos que propuseram a reflexão sobre a necessidade de uma nova arte brasileira. Foram observações feitas após uma análise rigorosa de uma elite muito bem preparada intelectualmente. E a cada intelectual que retornava da Europa, a cada evento cultural que acontecia, a cada artigo polêmico escrito ou obra inédita publicada, o grupo de novos escritores se tornava mais forte para preparar a ruptura que já acontecia na Europa. Alguns eventos são considerados determinantes e de alguma forma contribuíram com a realização da Semana de 22. Entre eles, podemos citar: em 1912, Oswald de Andrade retorna da Europa muito impressionado com as vanguardas europeias do cubismo e futurismo e escreve em versos livres, considerado uma afronta aos parnasianos, o poema O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. O autor sente a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciadas pelo academicismo, e afirma: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Em 1913, Lazar Segal, pintor lituano, realiza nas palavras de Mário de Andrade a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. A exposição contou com vários trabalhos marcados pelo impressionismo alemão e traços da pintura holandesa, que o pintor estudou nos Países Baixos. O repertório de temas de Segal privilegia os assuntos extraídos da cultura judaica, e seus personagens são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Em 1914, Anita Malfatti retorna da Europa impregnada de influências pós-impressionistas e realiza sua primeira exposição no país. Em 1917, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, já considerados os grandes líderes da geração do modernismo brasileiro, se tornam amigos, e Mário de Andrade, com o pseudônimo Mário Sobral, publica Há uma gota de sangue em cada poema, livro de poemas considerado uma obra pacificadora, na qual protesta contra a Primeira Guerra Mundial. Nesse mesmo ano acontecerão várias publicações de autores como Menotti Del Picchia e Manuel Bandeira. Ainda em 1917 ocorre a segunda exposição de Anita Malfatti, exibindo quadros expressionistas, criticados com dureza por Monteiro Lobato no artigo Paranoia ou Mistificação. Publicado no jornal O Estado de São Paulo, Lobato fica extremamente chocado com a exposição de Anita Malfatti e o escritor dispara: talento fora do comum, porém a serviço de uma nova espécie de caricatura. E Lobato ainda diz: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Esse artigo é considerado o estopim do modernismo brasileiro, já que gerou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento modernista no Brasil. Em 1919, Manuel Bandeira publica Carnaval, apresentando versos livres, o que foi considerado novamente outra afronta ao tradicionalismo parnasiano. Observe um trecho do poema Carnaval. Sempre tristíssimas essas cantigas de carnaval, paixão, ciúme, dor daquilo que não se pode dizer. Felizmente existe o álcool na vida, e nos 3 dias de carnaval éter te lança perfume. Quem me dera ser como o rapaz desvairado. Observe que além dos versos livres, há também a falta de pontuação. Em 1920, Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana que se encontrava no auge da consideração literária e manifesta a necessidade de superá-la, porque a sua missão já tinha sido cumprida. Observe um trecho em que Mário de Andrade fala sobre Alberto de Oliveira, poeta parnasiano.
O senhor Alberto de Oliveira foi perseguido por uma grande infelicidade na vida, não teve que dizer, mas era poeta, e como não tinha que dizer, sentiu os seus amorezinhos, as suas verdadezinhas. Quando não sentia coisa nenhuma, escrevia poemas parnasianos. Em 1921, ocorre a publicação do artigo de Oswald de Andrade sobre os poemas de Mário de Andrade, intitulando-o O Meu Poeta Futurista. A partir disso, ainda que da recusa de Mário de Andrade em aceitar a denominação, a palavra futurismo passa a ser empregada de forma indiscriminada para designar toda e qualquer manifestação de comportamento modernista, na maioria das vezes em tom pejorativo. Em 1921, durante a festa do Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras de Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade faz um discurso declarando a chegada da Revolução Modernista no Brasil. Ocorrem exposições de quadros de Vicente do Rego Monteiro, em Recife e no Rio de Janeiro, que exploram a temática indígena. Na cidade de São Paulo, a mostra apresenta desenhos e caricaturas de Di Cavalcanti, denominada Fantoches da Meia-Noite. Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Cândido Mota Filho e Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Em 1921, planejou-se o Congresso do Espírito Moderno, que não ocorreu. Porém, em fevereiro de 1922, no centenário da proclamação da independência do Brasil, aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, o evento tão esperado, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que foi o divisor de águas não só da literatura, mas da cultura brasileira. Deixe as suas dúvidas e sugestões em comentários, terei o maior prazer em responder a você. E lembre-se de que temos vídeos novos todas as semanas, não deixe de conferir. Um grande abraço e até a próxima explicação.